Então, muito boa noite a todos. Nós hoje trazemos um tema ligeiro, como as pombas, mas que é profundo e que faz parte do nosso sentimento, daquilo que nós temos de mais íntimo e mais profundo, que é em cada um de nós o desejo de liberdade. De nos compararmos a uma pomba que pudesse libertar-se do corpo que a aprisiona e lançar-se no espaço em busca de outro conhecimento. E o Espiritismo trata este tema dando-lhe o nome de emancipação da alma, ou seja, a liberdade da alma quando se encontra então dentro de um corpo físico, de um corpo de carne. Ao longo das suas existências, o espírito, criado simples e ignorante, mas dotado de inteligência e livre-arbítrio, faz em cada vida, em cada existência, um percurso longo, começando logo desde a infância, desde os primeiros passos, lutando pela sua perfeição interior e buscando a sua liberdade. Falo, como disse, através de várias existências e em cada uma delas esse caminho percorrido nem sempre é um caminho fácil. Por vezes torna-se bastante agreste, cansativo, também devido ao mundo em que nos encontramos. A Terra, contam-nos os Espíritos, que é um mundo de expiação e provas. E, neste caminho, aqueles que por aqui passam são sujeitos, de facto, a situações difíceis que eles próprios escolheram enquanto se encontravam no mundo espiritual e que lhe irão permitir uma posição mais agradável, mais feliz em existências futuras, arquivando no seu subconsciente todas as situações por que passaram e que os obrigaram, de facto, a um conhecimento melhor, mais íntimo e também a um desenvolvimento do seu livre-arbítrio e da sua inteligência. Ao longo dessas existências, o caminho torna-se por vezes rude e quase incompreensível e difícil de suportar, sendo embora fruto, como já disse, das escolhas que o Espírito faz para cada encarnação. Mas por vezes há necessidade de acabar com todo este sofrimento físico, digamos assim, e o Espírito sente necessidade de repousar. Agora, a verdade é que só o corpo necessita de repouso, porque precisa de refazer novas energias para, durante o sono, descansar e também se equilibrar. Porque o espírito nunca precisa de repousar, continua sempre ativo. Então, no Livro dos Espíritos, Allan Kardec fala exatamente deste espaço em que o corpo precisa de repouso e repousa, e o que é que se passa enquanto nós, gente dentro do corpo físico, enquanto estamos a repousar. Temos momentos, alturas de repouso, alturas de atividade física, alturas de cansaço, alturas de luta, também alturas de conquista. E Allan Kardec faz esta abordagem no Livro dos Espíritos e explica-nos porque é que esta situação ocorre e quais as consequências que daí advêm para o ser humano. Então, Allan Kardec explica-nos
que cada um de nós, dentro do corpo físico, somos constituídos por 3 elementos. O espírito, uma centelha divina que nos anima desde que fomos criados dentro dos seres inferiores da criação, até ao estado em que nos encontramos de evolução neste momento, revestido pelo perispírito ou corpo espiritual, que é um corpo energético, produto do fluido cósmico universal, mas da parte mais sensível, mais diáfana do corpo, do fluido universal, e a impregná-lo neste momento nós temos um corpo físico que nos foi doado na altura da concepção e que impregna, digamos assim, o espírito e o perispírito. Por ocasião da morte, iremos desligar-nos do corpo espiritual, o corpo físico, evidentemente, e passaremos então a ser só espírito e perispírito. Então, posto este pressuposto, chegamos àquilo que Kardec nos ensina que se passa com o ser humano quando dorme. Percebendo que somos espírito e matéria, aquilo que se passa com o nosso corpo espiritual é que, enquanto dormimos, o nosso corpo físico dorme, o nosso corpo espiritual está acordadinho e sente-se de facto liberto da matéria, mais solto, entende melhor aquilo que se passa à sua volta, deixa de ver, ouvir, sentir pelos sentidos materiais e passa, através do seu perispírito, a entender o que se passa por todos os poros, digamos assim, sem necessitar de sentidos determinados para ter as emoções. Sente-se o corpo físico, o corpo espiritual, desculpem, levezinho. Agora, Allan Kardec explica-nos que quando dormimos é como nos iremos sentir quando desencarnarmos. Ou seja, todos os dias, quando dormimos, de algum modo, morremos um pouco. Temos as mesmas, a situação é a mesma, é o desligamento do corpo espiritual do corpo físico, embora não seja total esse desligamento, porque senão a morte acontecia. Não é total o desligamento, mas há ligações fluídicas entre o corpo espiritual ou perispírito e o corpo físico, senão ocorreria a morte. Durante o sono, todos nós sabemos que todas as nossas funções orgânicas se mantêm, só a nossa mente, o nosso espírito está adormecido, desligado, e por isso o corpo, tendo só as funções orgânicas que lhe são inerentes, está em repouso. Bom, então poderemos dizer que somos, durante o sono, como aves que se soltam da gaiola, que temos liberdade para irmos aonde quisermos. E diz-nos Allan Kardec que o facto do ser humano possuir esta capacidade de sair do corpo durante o repouso é que faz com que muitos espíritos já mais evoluídos do que o comum dos mortais na Terra até nem se importem muito de vir encarnar na Terra, porque eles sabem que a cada momento poderão adormecer e lançar-se no espaço, e como já são corpos espirituais muito eterizados, podem ir até mundos mais evoluídos do que a Terra. Têm uma liberdade imensa para se deslocar, para aprender, para constatar novas situações que não conhecem. Assim sendo, verificamos que o espírito anseia por liberdade. E porquê é que o espírito anseia por liberdade? Porque
tem a noção de onde veio e sente que poderia estar melhor do que o que está. Lembra-se da altura em que se encontrava no mundo espiritual. Tinha um contacto maior com outros espíritos, não tinha tantas necessidades físicas, ou melhor, nenhumas. E, portanto, o facto de ser aprisionado traz-lhe sempre algum constrangimento. E o espírito anseia, de facto, por ser livre, porque é para isso que Deus nos criou. Um dia nós vamos ser completamente livres, já nem precisamos de gaiola, de corpo físico, de algum modo nos está a enclausurar. Mas neste momento, ou dentro deste patamar de existências e de encarnação, ainda não conseguimos a total liberdade. Então, diz-nos Allan Kardec, o sono, isso aqui é quase poético, o sono é a porta que Deus abriu ao espírito para o contacto com os seus amigos do céu. E de facto o espírito aprisionado num corpo físico, quando se liberta, vai contactar com os amigos do céu. Acho esta expressão de facto encantadora. O sono é o recreio após o trabalho, enquanto espera o grande livramento, a libertação final, que deve restituí-lo ao seu verdadeiro meio, que é, portanto, o mundo espiritual. O Livro dos Espíritos, questão 148. Mas vamos avançar. Entretanto, Allan Kardec trata deste assunto da emancipação da alma de uma forma específica e também na obra A Gênese, mas hoje vamos fundamentalmente entrar no Livro dos Espíritos, no capítulo 8º dessa obra. E são os seguintes itens: o sono e os sonhos, visitas espíritas entre vivos, isto é aquilo que pode acontecer quando o corpo dorme e que Allan Kardec faz, portanto, esta análise. Ele analisa neste capítulo da emancipação da alma, portanto, da libertação, ao fim e ao cabo, analisa o sono e os sonhos, as visitas espíritas entre vivos, a transmissão oculta do pensamento, a letargia, a catalepsia, a morte aparente, o sonambulismo e o êxtase. Portanto, todas estas situações estão contempladas neste capítulo da emancipação da alma, Livro dos Espíritos, capítulo 8. Bom, hoje iremos focar, também por uma questão de metodologia, o primeiro ponto, que é o ponto o sono e os sonhos, mas poderemos depois, se tivermos tempo, fazer uma abordagem em diálogo acerca de algum destes pontos que vos possa interessar. Assim, o sono, diz Kardec, liberta parcialmente a alma do corpo, como já dissemos há bocadinho, não totalmente, porque senão o corpo morria. Quando o homem dorme, encontra-se momentaneamente no estado em que estará de maneira permanente após a morte. Quanto ao sonho, é a lembrança do que o vosso espírito viu durante o sono. Portanto, temos aqui duas situações diferentes. Uma é o que acontece durante o sono, que é, portanto, a emancipação da alma, a libertação da alma, que sai do corpo físico. E a outra é a situação do sonho, que a todos nós causa, assim, uma simpatia muito grande, os sonhos, não é? O sonho acontece, portanto, durante o sono, e ele constitui a lembrança daquilo que nós vimos enquanto estávamos a dormir. Fundamentalmente é o que está escrito. Esta é a questão 402 do Livro dos Espíritos. Agora, e ainda antes de entrarmos exatamente para a parte dos sonhos, eu ia-vos contar uma situação que assisti num programa de televisão já há uns anos atrás e que se refere a uma família que foi de algum modo vítima do tsunami no Japão em 2011. Essa família era constituída por pai, mãe e uma menina e eles decidiram, porque a sua vida foi destruída com este tsunami,
eles resolvem vir viver para Portugal, para uma pequena exploração agrícola que se situa na zona do Mondego, perto de Coimbra. Contaram a sua história num programa de televisão e pessoas muito simples, afáveis, com uma vida muito simpática, vivendo da agricultura. E eles, a determinada altura, apresentaram a filhita e a menina contou que alguma coisa a tinha deixado presa ao Japão, porque ela andava na escola, os pais arrancaram-na, digamos, de alguma forma, do meio em que viviam, e ela ficou a corresponder-se com uma das colegas da escola, e a menina sempre lhe escrevia, quer dizer, manteve-se ali uma situação de amizade entre as duas. A determinada altura, essa amiguinha dela deixou de lhe escrever. Eles ainda esperaram algum tempo, entretanto os pais também escreveram lá para a escola, porque a miúda ia esperando pela cartinha que não vinha, e um dia veio uma carta lá da direção da escola, digamos assim, a dizer que a pequenita japonesa tinha desencarnado lá no Japão, portanto que era para eles não continuarem a insistir com a correspondência, porque a menina tinha partido para o mundo espiritual. E o repórter da televisão resolveu falar um bocadinho com a pequena, que afinal de contas era aquela que estava mais desenraizada do seu ambiente. Os pais lá se iam aguentando. E quando lhe falaram nessa situação da amiga, embora ela se mostrasse triste, de algum modo desiludida, porque já sabia o que é que tinha acontecido, ela teve esta expressão que eu trago porque achei realmente fantástica e de uma imensa maturidade. E diz ela: hei de voltar a encontrá-la nos meus sonhos. Então ela tinha a noção, embora na sua simplicidade infantil, que a amiga não estava perdida para sempre, porque havia de sonhar com ela, encontrá-la, vivê-la, trocarem experiências. E de facto, a uma criança simples, a uma criança as coisas parecem simples, porque se nós formos perguntar uns aos outros, isto também é citado no Livro dos Espíritos. Quando vos perguntam o que é que são os sonhos, vocês ficam sem resposta. Ou a gente simples, não sabem as coisas mais simples desta vida. E então é por aqui que Allan Kardec pega no tema dos sonhos, daquilo que nós sentimos, para aquilo que é preciso, de algum modo, desmistificar. É claro que ele não perguntou aos espíritos, mas certamente eles não lhe vieram dizer que sonhar com penas significa comer frango ao jantar. E que para cada uma, embora a internet seja fértil nesse tipo de informação, portanto, não nos vamos alongar nessa área. Mas todos nós, sonhei com isto, vai acontecer aquilo. Não vai nada. O sonho é nem mais nem menos do que os espíritos disseram a Kardec, aquilo que nós vimos enquanto dormíamos. Então, esta imagem explica-nos melhor como é a nossa situação no mundo espiritual. Aqui nós vemos espíritos que estão a dormir, mas que se encontram no corpo físico. E isto porquê? Se repararem, estes perispíritos, como eu já expliquei, o corpo ficou no soninho, têm uns filamentos. São aqueles cordões que eu expliquei que ligam o corpo espiritual ao corpo físico para que a morte não aconteça e porque, se houver qualquer alerta com o corpo físico, o espírito imediatamente volta a encaixar no corpo físico. Então, os sonhos têm certamente a ver com os nossos interesses. Se eu quero bem a uma criança que está no mundo espiritual, se calhar, quando me libertar do sono, eu vou ao encontro dela. Ou esta imagem sugere-nos ainda mais longe. Sugere-nos o segundo capítulo deste texto, que apresentei ali, que é a visitas espíritas entre vivos. As pessoas vivas, dentro do corpo de carne, podem visitar-se umas às outras se estiverem a dormir.
porque aí há também libertação do corpo espiritual e, consequentemente, se estiverem as duas a dormir, podem se encontrar. Portanto, não é tão linear assim, só o sono porque sonhou com, mas pode haver este tipo de visita e isto pode ser aprofundado quase até ao infinito. Bom, é claro que daqui se depreende que o espírito, ao libertar-se do corpo, vai para onde tem os seus interesses, evidentemente. E o sonho há de ter a ver com a característica daquele ser enquanto ser humano, com as características que ele tem. Dependendo dos interesses que o ser humano tem enquanto ser humano, assim hão de ser o tipo de sonhos em que ele vai mergulhar quando dorme. E é por isso que eu vos trago aqui uma imagem que acho encantadora, que é alguém que dorme, que faz parte da literatura infantil e que come e dorme. É o Soneca, não é? O Soneca, lá da Branca de Neve e os Sete Anões, comia e dormia. Então, as pessoas que habitam a Terra, estamos a falar dos habitantes da Terra, e que estão dentro desta categoria do Soneca, que tipo de sonhos terão? Estarão condicionados aos seus horizontes. E que horizontes são esses? Comer e dormir, que era o que ele fazia permanentemente ou quase sempre. Então, se sonhar, há de ser por ali muito relativo aos seus interesses, porque os horizontes deste anãozinho da floresta eram muito limitados. Mas podem ser sonhos felizes, só que são muito limitados. E às vezes, e Kardec explica-nos isso, que há espíritos que são de tal maneira soneca que quando o corpo dorme, eles também encostam ao lado do espírito e não saem dali, não vão para muito longe. Portanto, ficam também ali mais ou menos no descanso. Entretanto, há outro tipo de espíritos no qual eu me encaixei, e cada um de vocês saberá, não sei se há para aqui algum soneca, mas cada um fará o seu exame de consciência. Creio que já não estamos por aí, mas o comum dos seres viventes na Terra, poderemos encaixá-los nesta categoria, que são os espíritos que deambulam, isto é, aqueles que, após libertos do corpo físico, andam de um lado para o outro à procura de situações que já iremos daqui a nada ver quais são, porque se sentem livres e então toca de aproveitar para encontrar o máximo dos seus interesses. E assim, poderemos considerar que há sonhos do subconsciente, ou seja, são aqueles sonhos em que o ser humano, liberto do corpo físico, vai vivenciar situações que encontrou no dia-a-dia. Preocupações, desenganos, desilusões, alegrias, negócios que não resultaram. Liberto da mente física, o espírito vê-se dentro de todas essas situações que criou durante o dia. É aquilo que também às vezes chamamos, são verdadeiros pesadelos. Continuamos a massacrar naquilo e vamos para o trabalho e para aqui e para lá, e tudo aquilo tem a ver, está relacionado com o nosso dia-a-dia. Não é propriamente esvoaçar no espaço à procura de novas ideias, mas sim continuar a vivenciar as situações porque passamos no dia-a-dia e que nos atormentaram. Isto porquê? Porque o espírito, quando passa por uma situação, idealiza 1001 cenários ligados a essa situação porque passou. Pode não ter realizado, mas lançou no espaço essa imagem. É aquilo que Kardec chama no Livro dos Espíritos as criações fluídicas do pensamento.
O nosso pensamento cria formas que depois circulam à nossa volta. Por exemplo, eu estou aqui com o Tony e gosto muito dele, mas no meu pensamento pode estar assim: quando eu me vir livre deste indivíduo, fico feliz que nem um passarinho. Quando eu entrar no sono, é isso mesmo, que é essa imagem que eu vou ver, é o Tony a desandar misturado num bando de pássaros. Ou então ele ficava melhor no alto do castelo de Óbidos a ver as nuvens a passar. Criei essa imagem, liberta do corpo físico, esse será o meu sonho. Mas eu nunca pensei nisto, se calhar pensou. Então, porque o nosso pensamento é livre, mas de facto essas imagens que nós criamos a nosso redor são muito importantes para o nosso bem-estar e também para aqueles que nos rodeiam. Porque se eu tiver mau íntimo, eu estou sempre a idealizar situações desfavoráveis para mim, até para mim. Porque se eu for a pensar, quando chegar ali àquele lugar, às vezes já tenho que falar, se eu chegar, se eu não tiver cuidado, vem um carro e bate-me por trás. Criei a imagem. E depois, nada custa sonhar, então não é que eu sonhei que um carro me bateu, será que me vai bater? Então isto é um ciclo vicioso e é aquilo que nós chamamos sonhos do subconsciente. Quer dizer, sonhamos connosco próprios, fora do corpo carnal. Portanto, aprendemos no Espiritismo que o pensamento cria formas e que essas formas nos influenciam, a nós ou aos outros. E também é por causa disso que há pessoas que são de uma doçura, mas a gente não vê a doçura, mas o nosso espírito percebe as imagens que estão criadas à volta daquele ser, de paciência, de harmonia, ou então, logo à primeira impressão, parece que nos causa algum desconforto. Porquê? E já iremos ver mais à frente. Então esses são os sonhos do subconsciente. E depois temos os sonhos reais. Então aqueles sonhos em que o espírito se desloca no espaço, como falámos há bocado, e que traz ao acordar recordações das vivências, portanto, daquilo que viveu no mundo espiritual. A essas recordações nós chamamos sonho. É claro que nem sempre nos lembra, não quer dizer que nós não sonhemos, nós não tenhamos vivenciado pilhas de experiências. Podemos é não nos lembrar. Aquilo de que nós nos lembramos constitui o sonho. E aí, dentro deste patamar dos sonhos, é de facto, tem 1001 nuances. Esta nossa capacidade de nos deslocarmos a sítios que realmente nos interessam. E é por causa disso, e também Allan Kardec nos explica, dentro deste capítulo do Livro dos Espíritos, que espíritos ainda embrutecidos, quer dizer, ainda inferiores, se deslocam, quando saem do corpo físico, a mundos ainda inferiores à Terra, a lugares mais carregados de más energias, onde vão buscar ideias sem jeito, digamos assim, ideias turvas. Em lugar de melhorarem, não, ainda vão a lugares mais indesejados do que aqueles em que vivem enquanto estão no mundo acordados. Depois, poderemos ter espíritos que, ao dormir, poderão ir fazer novas amizades para o mundo espiritual. E isto aqui já é discutível, porque ao ir para o mundo espiritual e tendo o feitizinho que nós temos, esse tipo de amizades podem ser de toda a ordem. Isto é, podemos encontrar pessoas a quem passamos a querer muito bem, de quem gostamos muito, com quem aprendemos imensas coisas, que achamos simpática e em próximo sonho voltaremos a encontrar-nos com elas. E isto é o produto final daquilo que, quando encontramos alguém que nunca tínhamos visto, nós pensamos, gosto tanto daquela pessoa, nunca falei com ela, se calhar falou.
se calhar já a encontrou enquanto estava no mundo espiritual, no mundo dos sonhos, portanto tem aquele conhecimento. Outras vezes, e também produto dos sonhos, não gostei da cara dela logo à primeira. Ora, de onde é que vem essa antipatia nata? Muitas vezes porque vimos aquela pessoa, enquanto a encontrávamos no mundo espiritual, se calhar com atitudes menos agradáveis. Então, este fazer novas amizades, temos que ver bem que tipo de amizades é que fazemos no mundo espiritual, tendo também a ver com as nossas próprias afinidades, as nossas próprias manias, entrando, portanto, em ambientes que são desta simpatia, criando ao mesmo tempo amizade misturada com diz que disse e desconfiança, não é? É isso que muitas vezes acontece com isto máximo. Entretanto, também há espíritos que se deslocam e depois contam o sonho para lugares onde viveram e dos quais têm de algum modo saudade e vão visitar esses lugares. Pode até nem ser lugares desta vida, podem ser lugares onde viveram noutras existências e depois e que lá no fundo guardam saudade, porque há situações na nossa vida que quando nos encontramos no mundo espiritual temos acesso não só àquilo que se passa nesta encarnação, nesta existência, como também a situações que nos marcaram noutras existências e que, por ocasião do sono, emergem do subconsciente e vêm até ao conhecimento do espírito. Então, pode acontecer nós sonharmos que tivemos um lugar estranho, que tinha uma cadeira de balanço, uma boneca só com cabeça. É estranho, mas pode acontecer. Pode fazer parte dos nossos arquivos como seres imortais. Portanto, não é nenhum drama. É mais uma prova de que somos seres que já vêm de outras vidas e que tiveram outras existências. Também podemos encontrar amigos. Imaginem que se encontra no mundo espiritual alguém de quem eu gostava muito. Por ocasião do sono, eu posso ter a oportunidade de me encontrar com essa pessoa, matar saudades e de algum modo ganhar alento para enfrentar a separação que sabemos que é temporária, mas que existe e, portanto, nos irá, a nós, seres imortais dentro do corpo de carne, dar-nos mais ânimo para encarar a situação de separação. E conhecer até pessoas que nos ensinam coisas novas. E é por isso que muitas vezes, de um momento para o outro, vem aquela ideia, especialmente quando acordamos, e já vamos ver mais à frente como é que esta situação acontece. E ainda, espíritos que realmente são absolutamente lúcidos, daqueles que ao desencarnar rapidamente irão verificar ou aperceber-se do mundo espiritual em que se encontram, esses têm a característica de, ao dormir, irem imediatamente para lugares mais felizes do que a Terra. E aí vão aprender coisas novas com espíritos que sabem mais do que eles, vão a mundos superiores à Terra, vão colaborar em atividades que se encontram no mundo espiritual e, consequentemente, até quando depois desencarnam, projetos em que estiveram envolvidos já estão concluídos. Entretanto, acaba o sono, continuam as suas atividades na Terra, indo de seguida, logo que adormeçam, continuar com essa atividade de colaboração. Isso encontramos muito bem explicado no livro Nosso Lar, por exemplo. Então, de todas estas nuances daquilo que nós podemos viver durante o sono, temos esta questão. Então,
Porquê é que me não lembro? Porquê é que não me lembro de tudo aquilo que vivenciei? Se eu estive a dormir X tempo, eu sei que sonhei, mas o que é que não me lembro? E lembramos às vezes de pequenos fragmentos com os quais não conseguimos obter uma ligação que nos dê, digamos que, uma informação completa. E isso acontece porquê? Porque o espírito, como ser imortal, tem uma memória do subconsciente. Essa memória é quase ilimitada. Tem uma capacidade imensa de armazenamento. Cabe ali tudo e com todos os pormenores. Quando o espírito regressa ao corpo físico, na altura do acordar, tem que encaixar na memória física limitada ao cérebro tudo aquilo que se passou enquanto estava no mundo espiritual. E depois não há capacidade de disco que aguente. E entram na memória física só alguns fragmentos. Às vezes mais, às vezes menos, mas na totalidade nem sempre é possível e por vezes os sonhos têm algumas incoerências às quais nós não conseguimos dar resposta. Esse é, portanto, o motivo porque não nos lembremos do sonho. Agora, no mundo espiritual, como eu disse, há colónias espirituais em que a atividade primeira é de ajudar os espíritos que desencarnam numa primeira aproximação ao mundo espiritual, esclarecendo, amparando, curando feridas, enfim, orientando de modo a que o espírito se equilibre para uma nova encarnação. Aí encontramos gente preparada para as diversas atividades e que sempre, mesmo durante o sono, aproveitam para ensinar aos espíritos, enquanto estão desencarnados, a dormir, aquilo que eles precisam para lhe dar alento nesta vida. E na obra... não vejo... Onde é que está? Obrigada. Na obra Os Mensageiros, ditada ao médium Francisco Cândido Xavier pelo espírito André Luiz, nós encontramos, aliás, toda a obra de André Luiz é aquela obra que nos ensina os meandros do mundo espiritual. E nesta obra, Os Mensageiros, encontramos um caso em que André Luiz nos explica que vai a uma determinada casa, lá na colónia Nosso Lar, e nessa casa está preparado o ambiente para receber, através do sonho, pessoas que se encontram no corpo físico e que estão a dormir, para se encontrarem com familiares que estão desencarnados na colónia Nosso Lar. E as pessoas são ali levadas durante o sono, enquanto dormem, para poderem encontrar-se com os familiares e conversarem. Então, André Luiz é levado por um dos instrutores a uma dessas casas, ver como é que essa situação se realiza. E conta ele um caso que assistiu, que tem a ver com o encontro de uma avó já desencarnada com uma neta. Ora, dependendo e tendo em conta a data em que Francisco Cândido Xavier recebeu esta obra, logo na minha imaginação se desenhou esta avó, que é o purinho da simpatia, não é? E a neta, que será mais ou menos com roupa daquela época e que, dormindo, irá encontrar-se com a sua avó. E então, vemos aquilo que André Luiz descreve do que se passa ali naquele cenário, naquela casa. Vamos ver que a neta vem amparada por espíritos que a trazem, porque ela está adormecida, e as características que ela tem, bem como o desenrolar desta etapa.
Diz André Luiz: acentuei as minhas observações verificando que muitas das pessoas recém-chegadas pareciam convalescentes, titubeantes, isto é, a pessoa porque está acordada vai assim meio assim, não é? Algumas mantinham-se de pé sob o amparo de braços carinhosos, o perispírito de alguém que está a dormir, certo? Reconheci, entretanto, que a maior parte não entendia com precisão o que se lhe desejava dizer. As pessoas estavam meio aturdidas, digamos assim. Ora, nieta, exclamava a velhinha em tom firme, portanto a menina chamar-se Neta, não é? Não dês tamanha importância aos obstáculos. Esquece os que te perseguem. A ninguém odeies. A vovó não se te esquecerá. A calúnia, nieta, é uma serpente que ameaça o coração. Entretanto, se a encararmos de frente, fortes e tranquilas, veremos a breve tempo que a serpente não tem vida própria. Daqui nós depreendemos que a pequena estava a ser então vítima de alguma calúnia no mundo físico. Passa a ser víbora de brinquedo a quebrar-se sob o impulso das nossas mãos, isto é, a calúnia é como uma cobrinha que não tem importância e que isso se irá dissipar e passará então a quebrar-se sob o impulso das nossas mãos, das nossas próprias forças. E continua ela: e vencido o espantalho, em lugar da serpente, teremos connosco a flor da virtude. Isto é, se soubermos encarar a calúnia, essa mesma calúnia far-nos-á mais fortes e mais virtuosos. Era aquilo que a avó queria dizer. Não temas, querida. Não percas a sagrada oportunidade de testemunhar a compreensão de Jesus. A jovem senhora não respondia, mas os olhos semilúcidos estavam cheios de pranto. Embora adormecida, ela chorava. Não se recordará, diz André Luiz, despertando nos véus materiais mais grosseiros, ou seja, no corpo físico, de todas as minúcias deste venturoso encontro. Acordará, porém, encorajada e bem disposta, sem poder identificar a causa da restauração do bom ânimo. Dirá que sonhou com a avó, num lugar onde havia muita gente, sem recordar as minudências do facto, acrescentando que viu no sonho uma cobra ameaçadora, que logo se transformou em serpente de vidro, quebrando-se ao impulso das suas mãos, para se transformar em flor perfumada, da qual ainda conserva a lembrança agradável do aroma. Ou seja, esta menina acordou bem disposta, com um cheirinho de perfume e animada, embora não se lembre de tudo aquilo que a avó lhe disse. Afirmará que soberano conforto lhe invadiu a alma e, no fundo, compreenderá a mensagem consoladora que lhe foi concedida. Isto é, apesar de não ter toda a informação no consciente, ela reteve a mensagem que a avó lhe queria transmitir e gravou na sua alma. André Luiz, Francisco Cândido Xavier, Os Mensageiros. E passamos agora, já para o final, para uma afirmação que Allan Kardec tem na obra A Gênese e que diz o seguinte: algumas vezes, ao acordar, o espírito conserva das suas peregrinações uma lembrança, uma imagem mais ou menos exata, o que constitui o sonho. Em todo o caso, traz intuições que lhe sugerem ideias e pensamentos novos que justificam o provérbio. Já vamos ver qual é o provérbio. E dizia-o há bocado que muitas vezes, quando acordamos, nós à noite deitamos preocupados com uma ideia. E quando acordamos, a solução surge naturalmente. Afinal, isto pode-se fazer assim.
olha que esperta que eu estou de manhã. Não está esperta. Essa situação foi fruto dos tais encontros que tivemos no mundo espiritual com gente que sabe mais do que nós, mas que se afiniza connosco e que nos vem dar os tais conselhos, as tais sugestões, as tais orientações que depois transcorrem para a nossa vida física ao acordar. Por isso, Allan Kardec vai buscar exatamente a um ditado do povo, aquilo que acontece na realidade com toda a explicação que ele foi encontrar sobre os sonhos e que é o ditado: a noite é boa conselheira. Então, porque é que ela é boa conselheira? Porque temos um acesso maior a tudo aquilo que se passa no espaço. E pronto, este era o tema que nós trazíamos para hoje. Deixamos agora aqui um espacinho para as vossas questões.